Olá, bem-vindo ao canal Mineiro de Dados. Pois bem, vídeo rápido em resposta ao Douglas. For those of you that signed the channel to see the series Boss Viewer from Zero to Hero, I'm preparing the videos, okay? So this is just a quick answer for a question from a Brazilian colleague here. Bom, vamos lá, gente. O Douglas, ele chamou a atenção do seguinte, que ele estava tendo um problema quando ele estava abrindo alguns arquivos um pouco grandes e o VoiceViewer estava dando falta de memória. Ele comentou, tipo, olha, tem que ampliar essa memória. A primeira coisa que eu disse para ele, numa primeira resposta rápida, foi assim, olha, que eu saiba não, eu nunca tive esse problema e só me lembro de ter a ampliação de memória no GEF. Mas ele me mandou um e-mail comentando que ele tinha visto isso no manual e, bom, vamos ao manual, né? Always read the fucking manual. RTFM é a regra número 1, a regra de ouro que a gente deve ter. Eu vou aqui abrir só a janelinha junto, peraí, desculpe. Ok. Esse trecho do manual aqui, lá para o item 5.3, é que ele fala sobre aumentar a memória disponível. E ele comenta que dá para fazer isso se você executar o Java e executar o VoiceViewer.jar. O que é o VoiceViewer.jar? VoiceViewer.jar, na verdade, é o arquivo em Java do VoiceViewer, ou seja, ele funciona em qualquer plataforma que execute Java. Quando a gente baixa para o Mac ou que a gente baixa para o PC, normalmente a gente já baixa um determinado arquivo executável, né, que já vai funcionar diretamente. Né, e o gerenciamento de memória vai ser feito então por esse programa. Mas nesse caso que ele está dando problema, talvez a gente pudesse aqui resolver essa situação conseguindo colocar um pouco mais de memória dedicada a ele. Tem duas formas de você definir isso, é muito parecido à sintaxe, que é o que acontece no GEF. Aqui é esse XMX, é para determinar o máximo de memória que ele vai poder utilizar. E aqui ele tem o XSS, que é também a quantidade de memória stack, que é uma memória de cálculo que ele usa, né, de banco de cálculo específico, que também pode ser necessário utilizar, porque senão ele pode dar o erro chamado de stack overflow, né? Ou seja, você transborda a quantidade de memória necessária para você poder fazer determinados processos de operação. Não é só a memória total, mas a memória também de operação dele. Então, essas duas variáveis são necessárias, você eventualmente alterar, dependendo do erro que você encontrar. Se o seu erro for problemas de memória apenas, você vai mexer no XMX. Se for Stack Overflow, você vai mexer no XSS. Você pode perceber que os montantes até que ele usa de exemplo são muito diferentes. Aqui ele está falando de 4.000 MB, ou seja, 4 GB, e aqui ele está falando de 1000K, ou seja, 1 MB. O stack normalmente é uma memória de trabalho menorzinha, quantidade menor necessária, enquanto que a memória total é onde guarda todo o material necessário do grafo, né, os dados todos que vão ser analisados, é que essa memória maiorzinha aqui. Vamos então fazer o seguinte, eu vou aqui puxar, né, o VoiceViewer nesse caso, e aí nesse caso, em vez de a gente fazer o download, que a gente normalmente faria aqui, da versão Windows ou Macintosh, a gente vai ter que chegar e baixar esse Other Systems, que ele chama aqui, na verdade. Né? Vamos lá, e aí ele vai dar aqui o jar, tá vendo? Ó? Aqui é a versão 1.6.16 jar, ou seja, a versão do arquivo Java, né? E eu vou ter que dar um save file e ele vai salvar o meu arquivinho ali. Beleza, vou dar uma pausa aqui no vídeo. Então, se a gente abrisse aqui o VoiceViewer padrão, né, a versão executável, em About VoiceViewer, você vai ter aqui a quantidade de memória que ele está utilizando aqui embaixo e a quantidade disponível. A versão executável nessa máquina que eu estou utilizando aqui é um Windows 10, 64 bits, versão de 64 bits, é muito importante, né, lembrar disso. Porque nas versões de 32 bits você tem um volume de memória endereçável menor, né? Fica mais limitado. Mas aqui na versão 64 bits, então, eu consigo endereçar todos os 32 GB que tem nessa máquina e ele está utilizando aqui, eu dedicando ao VoiceViewer, 9.2 GB mais ou menos aqui. E o que a gente vai tentar ver agora, né? Nesse caso, essa última versão que está no ar, no dia 15 de dezembro de 2020, a 1.6.16, eu vou tentar ver se executando a versão Java eu consigo pedir um pouco mais, ok? Bom, a versão Java, ela quando baixa, ela vai ficar assim, vai ficar um arquivinho .jar.zip. A gente vai ter que primeiro fazer aqui uma extração disso rapidinho, extrair a versão .jar para que a gente tenha ela disponível aqui. E você vai ver que, diferentemente da outra versão, que é uma executável, ela vai ter esse símbolozinho do Java e vai ser uma .jar nesse caso aqui.
a gente vai ter que então chegar lá nesse ponto onde está o menu, para que a gente possa tentar executar esse comando, né, seguindo aquelas indicações que a gente viu do manual. Bom, para isso a primeira coisa eu tenho que apertar a tecla Windows R, né, para poder ter acesso ao CMD. Se você estiver usando Macintosh, aí é outro processo, você tem que ir para o terminal, mas os comandos vão ser similares. Quando você abrir aqui, eu já botei numa fonte maior, vai vir uma fonte bem pequenininha para você, eu botei aqui meio como se fosse imitando um fósforo verde, porque eu gosto, sou saudosista, e eu estou aqui no meu prompt de comando, ou seja, na minha linha de comando dentro do Windows, né, usando o comando CMD, né, que é o Windows R, depois escrevo CMD e dou Enter. Então aqui, eu dentro dessa aqui, se eu por acaso for para o diretório onde tem downloads, eu vou chegar lá e se eu pedir o diretório, DDIR para pedir o diretório, eu vou aparecer o voiceviewer.jar. Se eu der agora o CD VOS Viewer, você pode usar a tabulação para não ter que escrever tudo. Se você apertar a tecla Tab, ele completa para aquilo que é mais próximo daquilo. Se estiver vendo várias coisas parecidas, ele vai alternando conforme você vai apertando a tabulação. E eu mudei para o diretório aqui, e nesse diretório, como a gente já tinha visto, tem o voiceviewer.jar. Só para vocês entenderem, aqui é a listagem dos diretórios. Se eu olhar para cá, aqui também está a listagem dos diretórios, da mesma maneira, não tem nada demais, ok? E qual é a questão? No manual ele diz que o comando seria esse daqui, ó, Java XMX, aqui ele está pedindo 4 GB. Eu já estava com 9 GB, então se eu botar isso eu vou ter menos memória até, não vale nem a pena. Eu vou copiar essa linha aqui e vou voltar para cá, só que em vez de botar ela exatamente assim, ó, acabou que ele já deu Enter, ele executou, ele está abrindo o VoiceViewer aqui para mim, essa versão do VoiceViewer em Java, e provavelmente ele vai dedicar os 4 GB nesse caso. Deixa ele fazer a execução. Vou só dar um pause aqui no vídeo nesse momento. Pronto, só para não ficar esperando tanto tempo. Ele carregou aqui o VoiceViewer, só que dessa vez a versão rodando em Java, né? E se eu abrir aqui, vocês vão ver que, olha, o volume de memória que ele tem é bem menor. Porque na linha de comando eu disse que eu queria ter 4 GB. Então ele disponibilizou no total 3.556, 3.5 GB. Tem outras coisas que ocupam do próprio software, mas o que tem disponibilizado é isso, entendeu? Então eu tenho como acertar o volume de memória que eu quero. Eu vou fechar essa janela daqui, porque não é exatamente isso que eu quero. E eu vou apenas fazer aqui, escrever o comando. Ó. Vou clicar aqui nessa janelinha e botar aqui. Java, só que em vez de 4.000, eu vou pedir para ter 12.000 mega, ou seja, 12 GB de memória RAM disponibilizados para o VoiceViewer. E vamos ver se vai dar certo, né? Vou pedir aqui para ele executar. Ele vai começar a abrir aqui o VoiceViewer e a gente vai poder fazer essa checagem aqui dinamicamente. Você vê só como é que é a coisa, né? Eu nunca tive esse problema, porque nunca cheguei a utilizar uma necessidade de uma amostra com volume de memória tão grande. Mas a pergunta do Douglas acabou servindo para eu descobrir mais essa do VoiceViewer. Então é muito interessante essa troca que a gente pode ter aqui no canal. E olha aqui o que ele obteve, ó. Ele já está com mais gigabytes de memória, tá? Do que eu tinha antes, dos 9.000 que eu tinha antes, aqui ele está com 10.600 mais ou menos, né? Normalmente você faz o pedido do volume de memória que você quer e ele vai tentar fazer esse ajuste de acordo com a possibilidade que o seu sistema tem, alguma coisa que é ocupada pelo próprio software quando ele roda, ele vai se aproximar desses valores. Você vai tentar, obviamente, levar isso ao máximo necessário. Então, a recomendação é o seguinte, primeira coisa, você vai lá no About VoiceViewer e vê quanto de memória você está ocupando nesse momento, quando está dando esse erro. E depois você tenta um número significativamente maior e vê quanto você está obtendo, tá? Então aqui, por exemplo, eu consegui esse 10.600. Talvez isso seja meio que o limite do que eu consiga? Não sei. Posso até testar aqui. Vou fazer agora uma alteração pedindo 18 GB de memória. Eu tenho 32 aqui, por que não pedir uma quantidade bem maior? Pode ser que ele não consiga ter isso tudo de memória, porque tem uma série de abas e outras coisas abertas aqui, e ele diga que não é possível botar isso tudo e vai fechar nos 10 GB. Mas a gente vai ver dinamicamente aqui nesse vídeo o que acontece. Mas voltando então, a dúvida de vocês, ela pode ser respondida e a gente está ajudando a esclarecer para os outros as coisas, né? E eu também aprendo mais uma com essa. Então, Douglas, valeu, tá? Pela questão. Olha, ele conseguiu aqui, com esse meu pedido, dos 18 MB, ele chegou aqui aos 16 GB de memória. Como eu dei esse número certinho, estou desconfiado que talvez seja o teto que ele vá, tá? Não consiga passar muito disso, não. Pode chegar num ponto em que ele começa a não dar conta. Mas, enfim, já viram já dá para ver como é que a gente pode ampliar essa memória, utilizando a execução do VoiceViewer a partir do arquivo .jar, tá?
que aí ele vai executar como se fosse um programa normal no seu computador. O Java tem que estar instalado e a linha de comando vai ser a sua forma de acionar esse software. Quem gostar, deixa o joinha, compartilha o canal, divulga. Quanto mais a gente puder divulgar, mais gente estando aqui, aumentando essa comunidade aqui, vai ser melhor ainda, porque as dúvidas dos outros eu tento esclarecer e a gente amplia o conhecimento para todo mundo, tá bom? Valeu mais uma vez, um bom Natal para vocês e um ano novo cheio de vacina e sem gente que vacila, tá bom? Um abraço!